Fala aí pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez aqui no canal para continuar aí a saga de aprendizado do Soroban. E nosso próximo passo, qual que é? É aprender a multiplicar no Soroban. Então, para saber fazer a multiplicação no Soroban, você primeiro tem que ter aprendido a adição. Então, assiste aí primeiro o vídeo de adição para poder saber multiplicar aqui no Soroban, beleza? Então, fica aí para aprender como é que se faz a multiplicação no Soroban. Bom, vamos lá então aprender como é que se multiplica no Soroban. Mas antes disso, vamos fazer aqui algumas considerações. Então, o que é, na verdade, uma multiplicação? Multiplicação é a mesma coisa que uma sucessão de somas. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui 2 vezes 3, o que é 2 vezes 3? É você pegar 2 vezes o 3 e somar. Então, a mesma coisa que 3 mais 3 igual a 6. Por exemplo, 5 vezes o 4. 5 vezes 4 é a mesma coisa que você colocar 5 vezes o número 4 e somar. Então vai ficar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, tá? Então, até, né, eu cheguei algumas vezes a dar algumas aulas particulares de matemática e eu vejo que muitos alunos, eles têm o hábito de ficar contando nos dedos. Então, por exemplo, aqui, você fala 5 vezes 4, aí vai ficar 1, 2, 3, 4, uma vez, né? 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois de sei lá quantos segundos, acaba conseguindo fazer a conta. Mas, né? Se, por exemplo, a gente for fazer 365 vezes 23, né? Já não dá para fazer nos dedos. Você teria que fazer 23 mais 23 mais 23, ou seja, são 365 vezes. Você vai somar 23 mais 23, né? E não dá para você fazer contando nos dedos. Aí você tem que usar o recurso próprio aqui da multiplicação. Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Volto o zero aqui. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. E aí vai dar 5, 9, 3, 8.395, né? Tem que fazer aí o recurso da multiplicação direto, aí não tem como fazer, né, essa sucessão de somas nos dedos. Agora, para o Soroban, o que acontece? Nós vamos ter que fazer na velocidade, né? Tem que fazer utilizando aqui as contas, não adianta ficar fazendo no dedo, que não faz muito sentido. Então, é imprescindível que você saiba a tabuada, né, do 1 ao 9. Eu estou colocando aí uma tabela para vocês verem, né, para quem não conhece de repente. Então, o ideal para se fazer multiplicação no Soroban é você saber de cabeça todas essas contas aí. Então, por exemplo, se você pegar aí na tabela 5 vezes 7, você tem que pegar a interseção do 5 com o 7, que vai dar 35. Então, quando você vê uma conta para fazer aqui no Soroban,
Por exemplo, é 5 vezes 7, já tem que estar na sua cabeça que é 35, não dá tempo de você ficar procurando, tá? Então, o ideal é você ter memorizada a tabuada, ok? Então, partindo desse princípio aí, nós vamos começar a aprender aqui como que se multiplica. Então, antes de tudo, quer dizer, quando você faz uma multiplicação, né, no caso aqui, tem dois números, você tem um multiplicando, no caso aqui, por exemplo, 2, né, 2 vezes 3 está multiplicando, e o multiplicador é o que vem depois aqui do sinal de multiplicação. Então, ele é o multiplicador. Então, é quantas vezes você vai multiplicar o número que está à esquerda. Então, aqui no caso do 365 vezes 23, o multiplicando é o 365 e o multiplicador o 23, tá? Então, da maneira que eu vou mostrar aqui, que é do jeito que eu aprendi, nós vamos colocar no Soroban apenas o multiplicando, tá? Existe um método em que você coloca os dois, tá? Eventualmente, depois eu posso até mostrar, mas eu vou ensinar aqui apenas colocando o multiplicador. Até porque se você vai ficar treinando fazer as contas, você provavelmente vai ter isso no papel, né, em algum guia, alguma coisa. Então você pode, né, olhar o número do multiplicador nesse lugar em que você estiver se apoiando, certo? Então, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, né? Deixa eu colocar de novo aqui o papel. Então, por exemplo, né, até já eu coloquei aqui no papel a lápis, mas eu vou repassar aqui que acho que vai ficar melhor. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma multiplicação de dois números, então, por exemplo, sei lá, 5 vezes 2, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar o número de algarismos que tem no multiplicando, mais a quantidade de números do multiplicador, e sempre a gente vai somar mais um, tá? Então, aqui no caso nós temos 1, mais 1, 2, então vai ficar 1 mais 1 e mais 1, que sempre vai ter o mais 1. Então, né, dá 3. E o que é esse 3 aqui? Isso aí vai ser a quantidade de casas que a gente vai usar a partir do nosso ponto aqui, né? Ponto que indica a ordem, que é o nosso tem, né? Nós vamos colocar 3 para a esquerda aqui e representar o multiplicando, que no caso aqui é 5. Então, nesse caso, a gente colocaria nessa casa aqui, contando 3 para a esquerda a partir do ponto de referência. Se a gente pegar, por exemplo, 13 vezes 4, vão ser 2 algarismos do 13 mais um algarismo do 4 mais 1, que vai dar 4. Então, para representar o 13, a gente vai vir aqui no nosso ponto de referência, 1, 2, 3, 4, e vai colocar o 13. Tá? E assim por diante. Agora, se a gente quiser fazer contas com números decimais, então, por exemplo, sei lá, 2,5 vezes 4,33. Aí nós só vamos contar as casas antes da vírgula. Então, aqui no caso, nós temos o 2 e o 4. Então, vai ser igual ao primeiro exemplo, que vai ser 1 mais 1, mais 1. Vai ser 3. Então, a gente vai pegar aqui, ponto de referência, 1, 2, 3, e vai colocar o 2 e o 5, né? Tá? Aí, eu vou fazer no final uma conta com números decimais para vocês verem que, né, vai ter contas que vão ser gerenciadas, né, vão ser utilizadas aqui depois do ponto de referência, que vão representar as casas decimais.
Então, nesse caso aqui, como nós temos uma casa decimal nesse e duas nesse, então vão ter que aparecer aqui 3 casas decimais, tá? Eu vou fazer no final um exemplo em que vão ter 2 casas decimais em cada um dos lados, então a resposta vai ter 4 casas depois aqui do ponto de referência, certo? Agora, nesse caso aqui das casas decimais, pode ser que aconteça de você querer multiplicar, por exemplo, sei lá, 201 por 0,123, né? Só tem parte decimal aqui, não tem inteiro. Quando tem o zero aqui, a gente vai considerar como zero. Então, são 3 casas aqui do 201, mais 0 dos decimais, que vai mais 1, sempre, mais 1, vai dar 4. Agora, se a gente for fazer, por exemplo, 201 vezes 0,0123, aí tem a regrinha que depois da vírgula aqui, os zeros que vierem em seguida dessa vírgula, você tem que considerar como menos 1. Então, nesse caso aqui ficariam 3 do 201 aqui, e aqui menos 1, então mais o menos 1, mais 1. Então, ou você já pode cancelar esses dois aqui, mas mais com menos dá menos, então ficaria 3 menos 1, mais 1. E vai ficar 2 mais 1, 3. Tá? Mas isso só vai acontecer para o tanto de zeros que tiverem logo após a vírgula. Então vamos começar aqui a fazer as operações no Soroban. Então se a gente quiser fazer, por exemplo, 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá uma casa no 6, uma no 2, mais 1 são 3. Então 1, 2, 3, a gente vai pôr o 6 aqui. E é o que a gente faz, né? 6 vezes 2 dá 12. Então a gente tira o 6 daqui e imediatamente após a gente coloca 12. Tá? Essa é uma operação elementar. Então simplesmente você tira e coloca à direita os dois números. Agora, se, por exemplo, a gente quiser fazer 4 vezes 2, mesma coisa, vão ser 3 casas, né? Porque o 4 tem uma, o 2 tem uma, e sempre mais 1. Então, a gente vai colocar o 4 aqui. 4 vezes 2 dá 8. Então, a gente não pode simplesmente tirar aqui e colocar o 8 do lado, aqui, nessa casa do lado. Por quê? Porque a gente está falando nas unidades. Então, o nosso ponto de referência aqui, o 8 vai ser para cá. Então, a gente sempre tem que considerar essas multiplicações com 2 dígitos. Então, 4 vezes 2 dá 0,8. Então, a gente tira e fica 0,8, ok? Então, sempre as multiplicações são com 2 dígitos. Bom, esses dois exemplos que nós vimos é utilizando um algarismo no multiplicando e um algarismo no multiplicador. Agora, vamos continuar com apenas um algarismo no multiplicador, mas vamos colocar 2 algarismos no multiplicando. Então, por exemplo, 45 vezes 3, como que a gente tem que fazer? A gente tem que começar sempre pela unidade e depois passar para a dezena. Então, nesse caso aqui, o 45 são 2 dígitos, o 3 tem um dígito só, somando mais 1 sempre. Então, nós vamos ter 4 dígitos no total. Então, a partir do ponto 1, 2, 3, 4, a gente faz 45. Então, vamos começar pela unidade e multiplicar pelo algarismo. Então, 5 vezes 3, a gente tira aqui o 5, dá 15. Então, sobe 1, desce o 5. Agora o 4. 3 vezes 4 dá 12. Só que aí
a gente tem que fazer o que, né? Tirar o 4 e somar aqui os 12. Então vai ficar 135, certo? Então agora a gente pode aumentar um dígito aí no multiplicando. Então se for, por exemplo, 126 vezes 8, 126 são 3 dígitos, 8 tem um dígito só. Então 3 mais 1, 4, mais 1, que a gente sempre soma, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5, 126. Vamos multiplicar pelo 8. Então, 6 vezes 8, a gente tira aqui, fica 48. Agora o 2. 2 vezes 8, a gente tira o 2 aqui e põe 16. Então, põe 1. Agora, para colocar 6 não tem, a gente tira 4 e põe 10. E, finalmente, a gente tem aqui o 1. 1 vezes 8 dá 0,8. Então, o que a gente faz? A gente tem que somar 0, 8. Não dá para somar 8 aqui, a gente tem que tirar 2 e somar 10, né? Tirando aqui, né? Então, fica 1008. Então, esses foram exemplos utilizando apenas um algarismo no multiplicador. Agora, a gente pode, né, inverter, colocar dois algarismos no multiplicador. Então, por exemplo, se a gente fizer 4 vezes 36, né? Inclusive, deixa eu colocar aqui, né? Se a gente fizer 4 vezes 36, é como se a gente estivesse fazendo 4 vezes 30 mais 4 vezes 6. Tá? Então, a gente vai fazer primeiro aqui o 4 vezes 3, que representa a dezena, que seria esse 4 vezes 30. Então, vamos chamar de A aqui. E depois a gente vai fazer o 4 vezes 6, né, que é o B, que representa a unidade. Então, nesse caso, a gente vai da esquerda para a direita, certo? Então, aqui, se a gente fizer o 4 vezes 36, 4 tem um dígito, 36 tem 2, então somando dá 3, mais 1 dá 4. Então, 1, 2, 3, 4, a gente vai pôr o 4 aqui. Então, 3 vezes 4, a gente vai colocar, pode tirar aqui já, 12. E 4 vezes 6 vai dar 24. Só que a gente tem que continuar de onde a gente parou aqui, né, no segundo dígito da operação anterior. Então, 6 vezes 4 dá 24. Então, o resultado dá 144. Agora, se a gente for fazer dois algarismos, tanto no multiplicando quanto no multiplicador, acaba sendo, né, a mesma coisa. Então, por exemplo, 68 vezes 73 é como se fosse, né, 60 vezes 73 mais 8 vezes 73. Tá? Aí, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o 8 vezes 7, então vamos chamar de A. Depois nós vamos fazer o 8 vezes 3, chamar de B. Então, primeiro a gente vai utilizar a unidade, igual a gente faz, né, quando tem um algarismo só na direita, a gente começa da unidade e depois para a dezena. Então, primeiro a gente multiplicar essa unidade por todos os algarismos que estão aqui à direita. Depois a gente vai pegar aqui o 6 e multiplicar pelo 7. Depois a gente vai multiplicar o 6 pelo 3, certo?
Então vamos lá, 68 vezes 73. Então 68 tem 2 dígitos, 73 tem 2 dígitos, somando dá 4. Mais 1, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai colocar 68. Certo? Então vamos multiplicar por 73. Então primeiro a gente vai usar o 8, multiplicar por 7. A gente já pode tirar aqui, né? 7 vezes 8, 56. Aí a gente vai continuar nessa haste aqui. 3 vezes 8, 24. Então 24. Então acabamos aqui as contas com o 8. Vamos aqui fazer a mesma coisa para o 6. Então 6 vezes 7, já pode tirar aqui, 42. E depois, 6 vezes 3, a gente continua aqui, dessa haste aqui. 6 vezes 3, 18. Então, a gente coloca 1 aqui e vai somar 8 aqui, mas não dá para somar 8 aqui. Então, a gente vai ter que tirar 2 e somar 10. Então, o resultado fica 4.964. Um outro exemplo que a gente pode fazer também aqui de 3 algarismos multiplicando 2 algarismos no multiplicador, por exemplo, 596 vezes 83. Então, são 3 algarismos no 596, mais 2 algarismos no 83 dá 5, mais 1 dá 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 596. Então, igual o exemplo anterior, a gente começa com a unidade do 596 e multiplica pelo 83. Então, 6 vezes 8, a gente já tira aqui e põe 48. Continua aqui nessa haste. 6 vezes 3, 18. Então, 8. Então, acabou aí já com a unidade do 596, nós vamos para a dezena. Então, 9 vezes 83. Então, 9 vezes 8, a gente já tira aqui e põe 72. 72. O 2 aqui vai ser o 5 menos 3. 9 vezes 3, ao contar dessa coluna aqui, 27. Então, 27, a gente vai tirar 3 e somar 10. Então, acabou já com a dezena do 596. E, finalmente, a centena do 596, que dá 5 vezes 83. Então, 5 vezes 8 dá, a gente pode tirar aqui, 40. Então, 4 e 0 aqui, a gente continua nessa haste. 5 vezes 3, 15. Então, 1 aqui e somar 5 aqui. Como que soma 5 aqui? Tira 5, soma 5 aqui. Então, ficou 49.468. E finalmente pode acontecer de ter 0 no meio aí do multiplicador. Então, por exemplo, 4 vezes 2003. 4 tem um dígito, 2003 tem 4 dígitos, são 5, mais 1 dá 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o número 4 aqui. 4 vezes 2, a gente vai tirar, vai ficar 0,8. Então, 0,8. Certo? Aí, nesse caso, nós temos dois zeros para a direita. Então, a gente estava nesse ponto aqui, a gente vai passar 2 para a direita. 1, 2. Então, é como se a gente tivesse executado as operações dos zeros e paramos nessa haste aqui. Agora, a gente faz o 4 vezes 3, que dá 12. Né? Lembrando que já tiramos aqui o 4, que era o multiplicando. Então, o resultado ficou 8.012. Então, nesse caso aí do multiplicador,
tem que tomar esse cuidado de avançar para a direita a quantidade de zeros da casa em que você parou, ok? Mas vamos aí para um último exemplo onde tem zero dos dois lados. Então, por exemplo, 504 vezes 802 são 3 dígitos no 504, mais 3 dígitos no 802, dá 6, mais 1 dá 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 504. Então, mesma coisa. A gente vai usar a unidade do 504 primeiro. Então, 4 vezes 8, 32. Estamos aqui. Tem um zero, a gente pula para cá. 4 vezes 2 dá 0, 8. Aqui o zero do 504 a gente pula e vem aqui para o 5, né, a centena do 504, e multiplica 5 vezes 8, 40. E a haste está aqui, né? Tem um zero ali à direita, a gente pula. 5 vezes 2, 10. Então vai ficar 404.208, certo? Agora, como eu falei aí no comecinho, se a gente quiser fazer com números quebrados, né, números decimais, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, aleatoriamente aí 44,32 vezes 23,12. Então, a gente vai pegar só a parte inteira, ou seja, a esquerda da vírgula. Então, 44 tem duas casas, 23 tem duas, dá 4 casas, então, ao todo, mais 5. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, e vai representar 44, 32. Agora, a gente pode considerar que não tem a vírgula, a gente pode considerar que como se fosse uma conta de 4.432 por 2.312, porque aí a própria conta vai separar aqui a parte decimal, porque a gente vai caminhar além aqui do nosso ponto de referência, certo? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o 2 do 44,32 e vai multiplicar pelo 2.312, que é o 23,12. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 dá 0,4. Então, a gente veio para cá. 4. Estamos aqui. 2 vezes 3 dá 0,6. 0,6. Estamos aqui. 2 vezes 1 dá 0,2. Vem para cá. 2 vezes 2 dá 0,4. Então, a gente já caminhou aqui com a parte decimal. Agora a gente vem para cá, para o 3 do 44,32. Então, vamos fazer o 3 vezes o 2.312. Então, 3 vezes 2, a gente vai tirar aqui, vai ficar 0,6. 3 vezes 3 dá 0,9. 9 não dá para somar aqui, a gente tira 1 e soma 10. E a gente está aqui, né? 3 vezes 1 dá 0,3. Estamos aqui. E 3 vezes 2 dá 0,6. Soma aqui. Então, a gente já fez a parte decimal aí. A gente já fez 0,32 vezes 23,12. Vamos para o primeiro 4 aqui, que é o 4 que está à direita aí do 44,32. Então, 4 vezes 23,12. 4 vezes 2, a gente vai tirar aqui, dá 0,8. 0,8. Estamos aqui. 4 vezes 3 dá 12. Então, dá 1, 2. Estamos aqui. 4 vezes 1 dá 0, 4. Para somar 4 aqui, a gente soma 5 e tira 1. E 4 vezes 2 dá 0, 8. Não dá para somar 8 aqui, então a gente tira 2 e soma 10. Então, acabamos já com o 4 aqui da unidade, do 44. Vamos para o 4 da dezena. Então, vamos multiplicar de novo 4 por 23,12. Então, 4 vezes 2 dá 0,8. 4 vezes 3
dá 12. Então dá 1 aqui, 2 daqui. Aqui para somar 2 aqui não dá. Tem que tirar 8 e somar 1 aqui. Só que aqui também não dá para somar 1. Vai ter que tirar 9, somar 1. Só que lembrando que a gente está nessa casa aqui, né? Certo? Então, a gente agora está no 4 vezes... A gente fez 4 vezes 3. Então agora é o 4 vezes 1, é isso? 4 vezes 1 dá 0, 4. Então 4 não dá, tem que tirar 6 e somar 1. Estamos aqui. E 4 vezes 2 dá 0, 8. Então 8, a gente tira 2 e soma 10. Então quanto que deu aqui? 1024, vírgula, que aqui é o nosso ponto de referência, 678. Tem o 4 aqui ainda mais, né? Vírgula 6784. Tá? Então é a mesma coisa, você simplesmente acaba avançando além do ponto, né? Mas é só tomar cuidado para contar o número de casas da parte inteira, tá? Para colocar à esquerda do ponto de referência. Bom, como eu disse anteriormente, então eu vou fazer aqui um exemplo onde se coloca o multiplicador e o multiplicando no Soroban. Então nós vamos colocar o multiplicando à esquerda e o multiplicador à direita. Então, por exemplo, uma conta qualquer aqui, 32 vezes 56, a gente coloca aqui à esquerda do Soroban o 32, né? Não precisa ser exatamente numa casa específica, o que mais importa é a posição do multiplicador. O multiplicando fica aqui à esquerda. Agora, onde a gente coloca o multiplicador? A gente conta a quantidade de algarismos do multiplicando, que no caso são 2 algarismos, né, o 32, e soma um algarismo a mais. Então são 3 algarismos. Que vai ser a quantidade de casas vazias que nós vamos deixar aqui à direita do Soroban. Então 1, 2, 3, então a gente vai colocar o 56 aqui, né? Exatamente à esquerda das 3 casas vazias. E aí nós vamos multiplicar o 32 primeiro pela unidade do multiplicador e depois o 32 pela dezena do multiplicador. Então vamos lá. 3 vezes 6 dá 18, certo? E estamos nessa haste aqui. 2 vezes 6 dá 12. Então terminou de fazer as contas aqui com a unidade, a gente remove e vem aqui para a dezena. 3 vezes 5 dá 15. Parou aqui. 2 vezes 5 dá 10. 1, 0. Então tira aqui. Então a resposta é 1792. Tá? Eu acho que é até mais simples de fazer do que o método moderno, né, que eu expliquei antes, mas aí, de repente, você pode escolher a maneira que você quiser fazer o cálculo no Soroban. Tá, então de multiplicação é isso, né? A princípio pode parecer um pouco complicado, mas se você fizer na calma e seguir esse método que eu estou fazendo, acaba sendo tranquilo, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquela curtida para ajudar. Aproveita, se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que possa se interessar também. E também assista aos vídeos que estão no canal, já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram
e também no TikTok, beleza? Então, aguardo vocês aí para o próximo vídeo, né? Na parte de Soroban, a próxima operação vai ser a divisão, e aí finalmente vamos aprender a fazer raiz quadrada no Soroban, beleza? Então, até a próxima, valeu, obrigado, um abraço, tchau!